Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Régio Ferreira aqui no canal Neurodica e hoje nós vamos falar sobre os porquês. Você sabe usar o porquê corretamente dentro da oração? Escrever porquê junto, porquê separado com acento circunflexo, porquê junto com acento circunflexo. Nossa, quanto porquê! Por que eu tenho que usar porquê dessas formas diferentes? Bom, vou falar para você de um jeito bem direto, bem simples e além disso, eu quero mostrar para você a função sintática de cada um, ou melhor, a função morfológica de cada um dentro da oração, que isso ajuda também você a diferenciar o uso de um porquê do outro. Vamos lá? Vou mostrar aqui na minha tela as frases, a palavra que é o que interessa. Eu vou sumir aqui da sua tela por alguns minutos e você vai ver os porquês aparecendo aí. Vamos lá. Primeiro porquê é o porquê separado e sem acento. Qual que é a função desse porquê separado e sem acento? Na morfologia, ele é uma locução interrogativa. Ele é formado pela preposição por e pelo pronome interrogativo que. E aí, gente, como que funciona esse porquê? Ele é utilizado geralmente em perguntas diretas e indiretas. E ele equivale à locução por qual motivo ou pelo qual. Vamos entender? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por que você não veio? É uma pergunta direta. Esse por que você não veio, ele pode ser substituído por qual motivo. Vamos ver como ficaria? Por qual motivo você não veio? Viu? O segundo exemplo nosso é: gostaria de saber por que ele faltou à aula. Também uma pergunta indireta. Por que eu falo uma pergunta indireta? Observe a pontuação no final dessa oração. Ele não é um ponto de interrogação, e sim um ponto final. Por isso fica sendo uma pergunta indireta. Ele não está interrogando em si. Ele está fazendo uma afirmação, mas com um tom de dúvida, ou seja, um tom de pergunta. E aí esse porquê também poderia ser substituído por qual motivo. Vamos ver como ficaria? Gostaria de saber por qual motivo ele faltou à aula. Percebeu? E o último exemplo é: este é o motivo por que precisamos estudar. E ele equivale ao pelo qual. Vamos ver como ficaria? Este é o motivo pelo qual precisamos estudar. E aí, viu? Não é tão difícil assim quanto parece, né? Vamos ao próximo porquê. Porquê separado e com acento. Esse porquê separado e com acento, ele tem a mesma função do outro, tá? Ele também é um porquê formado por uma preposição e um pronome interrogativo. Porém, ele vai receber acentuação devido à posição que ele ocupa dentro da oração. Geralmente, ele vai aparecer no final da oração, antecedendo a um sinal de pontuação. Vamos ver como fica? Você não entendeu. Por quê? Viu que ele apareceu no final e antes do ponto de interrogação? Ele decidiu sair mais cedo. Por quê? Viu? Por esse motivo ele recebe o acento circunflexo. Simplesmente porque ele aparece no final da nossa oração e antecedendo a pontuação, ou seja, o ponto de interrogação. Vamos para o nosso próximo porquê. Porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção subordinativa. O que é isso, professor? Vou explicar já para você. Ele tem a função de ligar orações e introduz uma explicação ou uma causa. Vamos entender? Vamos lá. Vamos para o exemplo. Quando ele vai ter a função de causa. Não fui ao cinema porque estava chovendo. Percebe que nós temos aí duas orações. Lembrando, viu? Se você não sabe o que é oração, vou deixar um vídeo daqui uns dias aqui explicando a diferença de oração e frase. Mas já antecipando um pouquinho, oração é quando nós temos verbo dentro da frase. Ela se torna uma oração. E se você tem dois verbos dentro dessa frase, sem ser uma locução verbal, então indica que nós temos duas orações. No caso aqui, o meu porquê, ele separa as duas orações. A primeira é: não fui ao cinema. Olha o verbo aqui, fui. E a segunda é: estava chovendo. O estava aqui mostra também uma outra oração aqui para mim.
E aí ele liga aqui as duas orações dando a causa do porquê não fui ao cinema. Não fui ao cinema porque estava chovendo. Percebe que se eu tivesse o não fui ao cinema apenas, a oração continuaria tendo sentido. Ela poderia, não precisava dessa segunda parte. Eu coloquei a segunda parte apenas para justificar o porquê eu não fui ao cinema. Essa é a função da conjunção subordinativa, ou seja, essa conjunção, na verdade, ela não é subordinativa. Ela é uma conjunção que liga duas orações coordenativas. Então, vamos lá. Vamos estudar mais porque queremos passar na prova. Veja também que nós temos duas orações aqui, ó. Vamos estudar mais e temos aqui o queremos passar na prova. E esse porque agora está com a função de explicação. Então, toda vez que eu tenho um porquê com uma função de explicação ou de causa, esse porquê ele vai ser junto e não vai ter acento. Mas aí nós temos um outro porquê junto, que é o porquê com acento. Qual a diferença dele, professor? Vamos já ver na hora. Esse porquê junto e com acento, ele se trata de um substantivo masculino. Ou seja, ele vai indicar uma razão ou uma causa por ser acompanhado por um artigo, um pronome ou um numeral. Vamos ver os exemplos? Olha lá. Quando ele é acompanhado por um artigo. Ó. Não entendo o porquê dessa regra. Está vendo que o artigo o indica que esse é um substantivo, indicando causa. Eu não entendo a causa dessa regra. Ou seja, esse daqui, ó, ou melhor, não entendo a razão dessa regra. Aqui ele está substituindo a palavra razão, sendo antecedido pelo artigo o. Olha de baixo. Hoje descobri nosso porquê da separação. Veja que ele está sendo antecedido pelo pronome possessivo nosso. Então, ele também aqui tem a função de substantivo. E por último, os alunos discutiram 5 porquês sobre o tema. Percebe que aqui ele está sendo antecedido pelo numeral 5. E aí ele também vai ter um acento circunflexo, porque ele também aqui exerce a função de substantivo. E, pessoal, nossa aula está chegando ao final. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a diferença dos porquês, que o porquê separado e sem acento, ele é aquele porquê usado nas perguntas, né? Direta ou indireta. Ele é formado pela preposição por e pelo pronome que. E o porquê separado e com acento, recebe o acento apenas porque ele está no final da oração, antecedendo a pontuação. Temos também o porquê junto e sem acento, que é aquele porquê que mostra uma explicação, ele é uma conjunção que liga duas orações. E também temos o porquê junto e com acento, que se trata de um substantivo, ou seja, ele vai exercer uma função de nomear ou a causa ou a razão de um problema. E aí ele sempre vai vir antecedido ou por um artigo, ou por um pronome, ou por um numeral. Espero que isso tenha esclarecido para você o uso dos porquês. Se você gostou do vídeo, ó, não esquece de dar um joinha, compartilhar com seus amigos e deixa aqui nos comentários dicas de novos conteúdos pra gente, ou se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em responder a você, tá? Galera, fica com Deus, um beijão, até já!